Mais uma noite na presença do Senhor, mais uma vitória na nossa vida, estarmos na casa do Pai. Oh, coisa boa. Como disse o pastor Gessé, quem dera em cada canto tivesse uma igreja, e quem dera em cada igreja tivesse um povo sedento, faminto. Oh Jesus, toma a tua nação, papai. Aleluia. Quero que você abra juntamente comigo a palavra. Livro de Tiago, capítulo 5, o versículo 16. E que nessa noite nós possamos nos alimentar do melhor de Deus. Aleluias, aleluias. Amém, irmãos? Aleluias. Eu falei desde o 5, mas eu acho que eu vou ler desde o 13. A oração da fé. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 13. Do 13 em diante. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. A terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Glórias a Deus. A palavra foi lida nessa noite. Pode se assentar, glorificar o Senhor e prestar muita atenção, porque Deus, como já se ouviu falar aqui hoje, não nos trouxe neste lugar em vão. Nós viemos por um propósito. E eu confesso aos irmãos que mesmo às vezes não querendo fazer a vontade de Deus, como Jonas, mas nós acabamos dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E assim como Jonas, eu também venho falar que a oração, irmãos, passou a ser, nesse tempo que nós vivemos, cultura para pessoas pobres. E por que eu falo isso? Porque logo quando vemos uma pessoa de oração fervorosa, alguém pode dizer assim: é humilde, é pobrezinho, mas tem uma oração fervorosa. Ah, Deus poderoso. Mas mal sabemos nós que a oração, por muito tempo, lá no Antigo Testamento, foi cultura de milionários. Por muito tempo essa cultura foi escondida, porque era o grande triunfo dos grandes ricaços da época.
E eu vou começar a contar para você como Noé foi dono de 5 continentes. E ele tinha tantas riquezas, irmãos, que ele morreu sem saber o que tanto que ele tinha. Aleluia, glórias a Deus. Outro rico, super rico, Abraão. Eu estudei muito para vir trazer essa mensagem nessa noite. E eu fiquei sabendo que ele tinha 318 seguranças particulares somente para cuidar da segurança pessoal dele. Mas você sabe o que eles faziam para ser tão bem-sucedidos? Não? Eles oravam. Eles oravam e oravam e oravam. Abraão, se ele saísse no dia 2 para orar, ele só ia retornar no mês que vem, lá pela metade do mês. Eram 40 dias de oração. E hoje nós mal oramos meia horinha. Meia hora muitas das vezes é cansativo para nós descermos o nosso joelho e orar. Mas outra pessoa riquíssima é Moisés, que orava 40 dias, me perdoe. Abraão, que tinha as seguranças, e Moisés, ele orava 40 dias. Davi foi outro muito bem sucedido, que orava muito. Ele orava todo o tempo, sem cessar. E mais uma coisa que Davi fazia, ele era grudado com os profetas. E ele ouvia o que os profetas tinham para dizer, fosse de bom ou fosse para chamar atenção. E quando Davi levava uma repreensão, ele abaixava a cabeça e ele simplesmente obedecia e talvez até se envergonhava do que tinha feito. Hoje em dia vemos muitos sendo chamados a atenção, até mesmo por Deus, que se afastam, se retiram, se rebelam até. Davi, ele era rei. E ele se submetia àquilo que o Senhor tinha para falar com ele. Ele abaixava a cabeça, aceitava a repreensão e continuava no caminho, tentando fazer o melhor, tentando andar conforme o que Deus prometeu e tinha para a vida dele. Aleluia. Também quero falar de Daniel. Daniel, como uma dose, como se fosse de um remédio, de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia. Daniel orava, e ele orava com muita intensidade. E nesses momentos que Daniel orava, não adiantava ir procurar ele não. Não adiantava bater na porta que ele não atendia. Ele tinha algo mais profundo para fazer nesses momentos. Ele tinha algo mais interessante, mais sem poder recuar daquilo, porque aquilo ardia no coração dele. Então ele se achegava a Deus e orava 3 vezes por dia. Deus poderoso. Aleluia. Mas nessa época, irmãos, nenhum ensinamento há no Antigo Testamento que ensine a orar. Não há uma página sequer na Bíblia dizendo como orar. Porque aquilo virou o triunfo de todos os ricaços da época. E eu posso dizer sem medo de errar, que assim como os discípulos, eu vou falar sobre cada um agora, eles eram iguais. Iguais aos discípulos, iguaizinhos.
E nós também somos iguais a eles. E eu vou falar por quê. Aleluia, Santo Deus. Quando se descobriu que o maior segredo daquela época era a oração para ser bem-sucedido, então criou-se João Batista. João Batista, ele era assim. Aleluia, aleluia. João foi o que diz Jesus, o maior nascido entre das mulheres. Ele era levita, da tribo de Levi, filho de Arão, tinha educação de sumo sacerdote. Ele não era qualquer um, o cara era muito bem instruído, foi criado muito bem educado, de uma linhagem de pessoas ricas, e ele foi muito bem ensinado. Quando João Batista veio, e ele começou a estudar a Bíblia, começou a entender que a oração era a chave da bênção. Deus poderosamente usando ele pensou no coração dele: isso não pode ser guardado, isso tem que ser espalhado para o mundo, porque o povo precisa saber que a oração é poderosa. E quando João Batista começou a querer falar da oração para alguém, logo cortaram as asinhas dele, né? Não, vai contar nosso segredo para esse povo, vai todo mundo ficar rico, daí não vai prestar. Quem que vai ser nossos escravos daí, né? Então, João Batista, orando também sem cessar, correu para o deserto. E lá no deserto, o povo ia atrás dele. Mas como que pode o cara ser bem sucedido no deserto? Irmãos, quem ora, move céus e terras. Quem ora é diferente. Quem ora, não tem como a bênção não chegar até a vida dele. Então João Batista lá naquele deserto orava, e a multidão ia atrás dele para ser batizado. Mas ele não só batizava, como ele ensinava. Ensinava a buscar, ensinava a orar. E eu acredito pelos olhos da fé que muitas pessoas bem-sucedidas começaram a andar depois de João Batista, depois do ensinamento dele. Porque é impossível você aprender alguma coisa do Senhor, pôr em prática e a vitória não chegar. É impossível, irmãos. Mas acontecendo o seguinte: depois de João Batista, veio o grande ministério de Jesus. E Jesus levantou os discípulos, os piores. Os cobradores de impostos, os arrogantes, os egoístas. Não, irmã, eles não eram egoístas. Pela Bíblia, nós vemos que, aleluia, Santo Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eles eram egoístas, eles eram arrogantes. E pela Bíblia eu posso dizer que uma vez Jesus precisava passar por Samaria, e os samaritanos não queriam que Jesus passasse por lá. E aí Tiago e João chegaram para Jesus e falaram: Jesus, se tu quiseres, nós oramos, e Deus manda fogo lá do céu e acaba com eles tudo. Aí já deu para ver. Nunca oraram, não sabiam orar, mas queriam orar para Deus destruir uma cidade inteira, porque não queriam deixar Jesus passar por lá. Às vezes nos deparamos com pessoas orando para matar o vizinho que está incomodando,
para matar o ex-marido, namorado, né? Às vezes nós até ouvimos alguma vez: eu não vou tirar o meu joelho do chão enquanto Deus não fizer a justiça. Isso nos torna muito semelhantes a eles. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: eles pediram para que Jesus ensinassem eles a orar. E quando eles começaram a falar para Jesus: nos ensina a orar, e eles falavam entre si: tem algo nele que é diferente, tem algo nele que brilha, e nós precisamos ter isso que Jesus tem. E descobriram entre si que o que Jesus tinha era o excesso de oração. E Jesus orava tão intensamente que ele passava às vezes noites inteirinhas orando. Ah, quem que consegue, né? Tem que estar cheio do Espírito Santo. Mas que nessa noite nós sejamos cheios do Espírito Santo, e que brote em nós o desejo extraordinário de estar orando e buscando o Senhor. Que brote em nós esse desejo de orar. Aleluia. Outra vez Jesus chegou para eles e disse: eu vou ensinar vocês a orar, mas quando vocês aprenderem a orar, vocês vão ser esmagados, destroçados, porque quando vocês aprenderem a orar, vocês verão o quanto vocês estão equivocados nas ideias de vocês. Então Jesus se depara com um momento que as crianças chegam até Jesus. E aquelas crianças, como são crianças, né? Sabemos bem como são crianças, já fomos crianças. Eles chegaram e certamente mexiam no cabelo de Jesus, puxavam a barba de Jesus e certamente sacudiam ali as vestes de Jesus. E os discípulos, vendo aquilo, pensaram: quem que são os pais dessas crianças? Manda que saiam daqui, estão incomodando o mestre. Mas Jesus se levantou e falou: Judas, Pedro, João, Tiago, se vocês não se tornarem como essas crianças, jamais entrarão no meu reino. Então Jesus a todo tempo ensinando, mostrando que não era assim, que era assim. Outra vez, eles chegaram em um culto, como se fosse na época de hoje. E aquele culto tinha homens orando e expulsando demônios em nome de Jesus. E eles chegam naquele culto e perguntam: da onde vocês são? Que ministério vocês são? Não, nós não temos ministério nenhum, nós simplesmente vimos Jesus cultuando e aprendemos e estamos fazendo. Não, não pode, vocês não são da nossa equipe, vocês não são do nosso grupo, vocês têm que parar, está fechado. Pode fechar e parar. E chegaram se gloriando para Jesus, dizendo: Senhor, encontramos umas pessoas orando, expulsando o demônio em teu nome, e nós mandamos parar. E Jesus falou: egoístas, se eles não são contra nós, eles são ao nosso favor. Deixa eles orar e fazer a obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, Jesus maravilhoso. E Deus fala para eles: eu vou ensinar vocês a orar. E quando Jesus começa a ensinar, ele já começa como: Pai nosso, que estais nos céus. E ali ele já começa com uma grande lição. Judas, Mateus, Tiago, o Pai é nosso. O Pai é de todos.
O Pai não é só teu, o Pai não é só do pregador, não é só de determinada igreja, não é só daquele que ora, não é só daquele que não ora. O Pai é nosso, o Pai é de todos, todos, todos. Aleluia, glórias a Deus. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, e ali pega de novo neles. O pão também é nosso. Isso nos dá a ideia de compartilhar. Que aquele que não tem pão também precisa do pão. Aquele que está sem condições para comprar o pão. Muitas das vezes nós oramos assim: Pai, obrigada porque eu tenho. Obrigada porque o Senhor me proporcionou. Obrigada, Senhor, porque não deixou faltar na minha mesa. E muitas das vezes até esquecemos de orar por aquele que tem passado fome, necessidade. Por aquele que às vezes não tem nenhum pão para comer. E aqui começa a nossa arrogância, ignorância e também o nosso egoísmo. Assim como os dos discípulos, assim como os antepassados que tinham só para eles aquilo que tornava-os ricos. Aleluia. E por último, o que eu quero falar nessa noite é sobre Jó. Jó era um cara que orava muito também. Orava muito. Mas ao mesmo tempo que Jó orava muito, ele também murmurava muito. E como que eu digo que ele murmurava muito? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E quantas das vezes nós passando por provas, a gente pensa que não vai aguentar e pensa até em desistir. Quantas das vezes nós pensamos: Senhor, esse não dá para mim, esse eu não consigo. O certo é parar mesmo. E pela misericórdia que a gente não para. Mas a gente conhece muitos que pararam, desistiram. E a gente vê hoje, pela palavra, que o que falta é a oração. Porque quando nós oramos, o céu se abre. Quando nós oramos, independente de ser nós, ou ser aquele que orou e o mar se abriu, ou ser aquele que orou e o sol e o céu e a lua pararam. Independente disso, irmãos, o que nos falta é oração, fé, coragem para orar. Aleluia. Mas aqui está uma chave muito grande também, onde nós aprendemos com Jó, que não é só um livro, onde as pessoas precisam passar por grandes provas para ser aprovadas. O livro de Jó também nos ensina que Jó orava pelos amigos dele. E o inimigo ficou só esperando, porque Jó antes orava, murmurava. Mas teve um dia que Jó se levantou e falou assim: hoje eu vou mudar minha história. Hoje eu não aceito mais essa derrota. Claro que ele teve que passar pelo vale. Deus moldou ele ali. Mas quando ele se levantou e disse, ele deve ter pensado: hoje eu não vou orar por mim. E começou a orar por um amigo, por outro amigo. E o inimigo ali à espreita, só esperando a hora que ele ia orar por ele. E começou aquela oração, e ora por um amigo, e ora por outro amigo, e outro amigo, até que acabou os amigos de Jó, que eram ricos. Os amigos de Jó eram ricos. Às vezes nós nos pegamos orando e vem alguém no nosso pensamento e você pode pensar: ah, esse não precisa, esse é bem sucedido. Ah, eu não vou orar por esse porque esse, ele está bem de vida.
uma esposa abençoada, tem filhos abençoados. Não vou orar por esse. Mas Jó orou bem por esses, que eram bem-sucedidos, amigos dele. É como quando você chega em um banco, fazer um empréstimo e você está quebrado. Você está ali, né? A pessoa, ela entrou em falência e chega no banco pedir um empréstimo. E o banco não vai ceder, né? Não vai ceder. Mas quando a pessoa é bem sucedida e rica, ela chega nem vai no banco, manda uma mensagem para ela. Viu? Tem um empréstimo aqui liberado para você. Quer comprar mais uma casa? Quer comprar mais um carro? Tem empréstimo para você aqui. E Jó, como um banco, fez isso. Depositou naquele que não precisava até. Talvez nós olhando pelos nossos olhos vamos pensar, esse nem precisava. Mas Jó orou um por um, e o inimigo esperando a hora que ele ia orar por ele. E falar, ele já orou pelos amigos, agora ele vai pedir por ele mais 5 horas direto. Mas Deus ali, esperando que Jó fizesse o que Deus queria que ele fizesse. E quando chegou o último amigo, amém. Não orou mais por ele. E diz na Bíblia que Deus virou o cativeiro de Jó. Amém. Graças a Deus, aleluia. O ensinamento que fica nessa noite com esta palavra. Se você achar alguém para orar, pelo menos 5 minutos. Pelo menos 5 minutos. Vou orar 5 minutos pelo irmão Rafael. Vou orar 5 minutos pelo pastor Gessé. Vou orar 5 minutos pela irmã Sara. 5 minutos pelo irmão Tiago. 5 minutos pelo irmão André. Quando você vê, você já orou meia hora. Muitas das vezes nós baixamos nossos joelhos e acabam-se as palavras, nós não terminamos de orar. E já levantamos, acabou, não tem mais por quem orar. Jó nos ensina nessa noite que orar pelos outros muitas das vezes nos abençoa muito mais do que orar por nós mesmos. Então nessa noite eu quero que você se coloque de pé e olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você vai orar? Começa orando 5 minutos pelo menos por mim. Ora 5 minutos por mim. Aleluia. Eu estou envergonhada, também quero dizer. Faltei a todas as orações da manhã aqui no domingo e quero me redimir com o irmão César. A partir de hoje, irmão, eu não falto mais. Aleluia. Seja lá o que for, esteja na presença do Senhor orando, porque Ele quer mudar a história do Brasil. Deus já prometeu para o Brasil um grande avivamento. Mas como Deus se calou por 400 anos, hoje Ele espera que um povo que está calado comece a orar e a interceder pelas pessoas, pelos vizinhos, pelas prostitutas, pelos drogados, pelos doentes. O Senhor quer uma geração renovada na palavra dEle. O Senhor busca verdadeiros adoradores. E está aqui os verdadeiros adoradores. Está ou não está? Aleluia. Vamos orar ao Senhor com intensidade daqui para frente. Quantas pregações eu vi nesse altar, chamando atenção para a oração, chamando atenção para um renovo com o Senhor. Nessa noite, amados, é noite de você dizer: ei, eu quero sim, eu quero sim. Tudo aquilo que você tem para mim, Senhor, eu quero sim. Eu quero renovo para minha igreja, papai. Eu quero ter mais intimidade contigo na oração, Senhor. Nos levanta com autoridade e poder na terra, Senhor. Nos levanta para interceder por essa nação.
nós sabemos, Pai, que quando descemos de joelhos no chão, o Senhor levanta esta nação. Levanta esta nação para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Jesus. Obrigada, Pai. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe sim nesta noite. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe nessa noite. Recebe a Há uma glória grande do Senhor neste lugar. unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de adorar. Não pare de adorar. Levanta meus olhos e crê. Deus está restaurando os teus sonhos. Restaura, Pai. E a tua visão. Restaura a visão do teu povo nessa noite. Abraça cada um, Senhor. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe, Unção de sim. ousadia, unção de conquista, unção de Igreja do multiplicação. Oh, recebe a cura. Recebe a unção. Diga, recebo. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por nos ter trazido a este lugar de adoração. Obrigada, Senhor, porque tem curado feridas neste lugar. Obrigado, Senhor, porque tem nos ensinado a chave que abre porta. E tem nos entregado, Pai, essa nação para que nós possamos orar. Obrigada, Jesus. Continua trabalhando no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Pai. Nós somos teus. E assim como os discípulos, Senhor, nós queremos aprender a te adorar. Nós queremos aprender a te agradar, Pai. Nos ensina assim. Nos ensina a orar. Nos ensina a nos redimir. Nos ajude a perdoar. Nos ajude, Senhor. Porque aqueles discípulos, quando eles fizeram a vontade do Senhor, eles morreram naquela cruz. Eles morreram torturados, mas fizeram com amor o que era para o Descansar em Senhor. teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, e a tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços
agradeço essa rica oportunidade e que o Espírito Santo de Deus venha nos despertar a cada momento para estarmos firmes e fortes na presença do Senhor. Eu quero que você aplauda Ele nessa noite, porque Ele é digno. Toda glória, toda adoração é para Ti, Senhor. Recebe nessa noite. Obrigado a Deus. Amém. E graças a Deus. Retorna a palavra. Em nome de Jesus.